Erundina, podem se soltar comigo também. Eu não intimido não, tá? Fiquem à vontade. Sou João Willis, sou deputado federal pelo PSOL do Rio de Janeiro, mas eu sou baiano de nascimento. Eu moro no Rio de Janeiro há 7 anos apenas. Vivi a minha vida quase toda na Bahia. Sou jornalista. Primeiro trabalhei quase 10 anos como jornalista entre 2 jornais baianos, chamado Tribuna da Bahia e Correio da Bahia. Mas fiz iniciação científica também na faculdade, quando era aluno de jornalismo, e então eu engatei, junto com o trabalho, uma carreira acadêmica. Fiz mestrado na Universidade Federal da Bahia também. Estudei narrativas de presidiários do Carandiru, em São Paulo. E por conta do mestrado, quer dizer, eu passei a dar aula no ensino superior e me tornei professor universitário dos cursos de comunicação lá na Bahia. E hoje sou professor de 2 universidades no Rio de Janeiro, a Universidade Veiga de Almeida e a SPM, a Escola Superior de Propaganda e Marketing, que também tem em São Paulo uma sede, digamos assim. A sede é em São Paulo dessa instituição. E ano passado eu me candidatei pela primeira vez, a minha primeira candidatura, e me filiei em 2006, final de 2006, ao PSOL. Eu sempre atuei no movimento social, sempre agi politicamente, mas não na política institucional nem partidária. Sempre no movimento social. Eu venho do movimento pastoral da Igreja Católica, primeiro, pastoral da juventude estudantil e pastoral da juventude do meio popular. Depois, quando eu cheguei a Salvador com 17 anos, ia fazer 18 anos, eu entrei no movimento gay, que a gente chama de movimento LGBT hoje, no movimento gay e no movimento negro, que são os 2 movimentos que eu atuei a minha vida como jornalista, como escritor. E, bom, ano passado, nas eleições passadas, eu me candidatei e fui eleito graças à performance eleitoral do meu partido. Os meus votos sozinhos não me dariam a eleição, porque eu não tinha recursos para a campanha. Quando a gente não tem dinheiro para a campanha, a nossa chance de se eleger é muito pequena, porque da maneira que a política é organizada e que o processo eleitoral ocorre, deputados que não têm muitos recursos para fazer uma campanha ou que tocam em temas polêmicos como o direito de minorias, têm menos chance de vencer as eleições. Então eu tinha pouca chance. Mesmo assim eu consegui ser o 2º mais votado do meu partido, e o primeiro mais votado do meu partido foi o deputado Chico Alencar, que teve uma votação expressiva, e ele já está no 5º mandato dele, e isso garantiu a minha eleição. E aqui eu estou trabalhando, fazendo esse trabalho, conduzindo aquilo que eu prometi em campanha, que é um mandato voltado para a defesa, promoção e proteção dos direitos humanos, em especial os direitos humanos do que a gente chama de população difamada, os grupos difamados historicamente, que são as mulheres, os negros, a população afrodescendente, os povos indígenas, os homossexuais, ou seja, a comunidade LGBT, a comunidade de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, as pessoas com deficiências físicas e intelectuais e os idosos. Então, meu mandato é um mandato no sentido de proteger os direitos e estender a cidadania a esse conjunto de pessoas. Pelo fato de eu ser homossexual assumido, e sou homossexual assumido desde os meus 16 anos de idade, a mídia, a grande mídia, dá muita cobertura a esse aspecto do meu mandato, a defesa dos homossexuais. Mas eu tenho conduzido o mandato no sentido de estender para outros grupos que a gente chama de grupo difamado. Então vocês podem, agora feita essa introdução, vocês podem fazer as perguntas, se vocês quiserem. O PLC 122 que você está apoiando aí, como está o andamento dele? Está tendo apoio de boa parte do Senado? Tá, deixa eu explicar. O PLC 122 é um projeto originalmente da Yara Bernardi, daqui da deputada Yara Bernardi. Ele foi aprovado na Câmara. Nós temos um sistema bicameral, né? Bicameral, a gente chama. Há 2 casas legislativas aqui. O nosso legislativo é constituído por 2 casas, a Câmara dos Deputados e o Senado. Na legislatura passada, ou seja, nos 4 anos passados, o projeto do PLC 122 foi aprovado na Câmara. Eu não era deputado ainda. Eu só estava na militância, no ativismo. Eu vim aqui 2 vezes fazer uma comunicação em favor do PLC 122, tanto para os deputados quanto para os senadores. Esse projeto foi aprovado na legislatura passada na Câmara e ele foi para o Senado. E quando é aprovado na Câmara, vai para o Senado. Se os senadores fizerem alguma alteração no projeto e aprová-lo com alterações, ele volta para a Câmara novamente. Né? Um processo bastante democrático e discutido. Bom, ele foi para o Senado e no Senado ele foi arquivado, porque encerrou a legislatura passada, ele não foi aprovado, ele foi arquivado.
Nessa legislatura agora, que é a 54ª legislatura, em que eu sou deputado, o projeto se encontra no Senado, ele foi desarquivado pela senadora Marta Suplicy, que divide comigo a coordenação da Frente Parlamentar Mista pela Cidadania LGBT. Nós somos coordenadores gerais da frente, ela no Senado e eu na Câmara. Ela desarquivou o projeto e ela se tornou relatora do projeto. Ela é hoje a relatora do projeto. E ela colocou na pauta da Comissão de Direitos Humanos do Senado. Houve uma primeira tentativa de votação na Comissão de Direitos Humanos e os deputados, os senadores que se opõem a esse projeto, são contrários a esse projeto, são contrários à extensão da cidadania aos homossexuais. Esses senadores, esses senadores conseguiram tirar o projeto da pauta da Comissão de Direitos Humanos. Então, nós fomos derrotados, digamos assim, no primeiro turno dessa batalha. O projeto foi colocado na Comissão de Direitos Humanos e os senadores que se opõem conseguiram tirar ele da pauta. E aí, nesse momento, ele se encontra parado. Nesse período de tempo em que ele está parado, o senador Demóstenes Torres, do DEM de Goiás, propôs um substitutivo a esse projeto. É um substitutivo que desagradou bastante o movimento LGBT e desagradou bastante a nós, deputados, que queríamos o projeto da maneira como ele foi concebido. Esse projeto, esse substitutivo, que é vou explicar para vocês o que é substitutivo, é como se fosse um outro projeto que ele coloca, que ele anexa a esse projeto original. Esse substitutivo reduz a homofobia a uma questão meramente penal, uma matéria penal, ou seja, ele trata apenas desse projeto dos assassinatos e lesões corporais. O projeto não trata mais, como o original, da questão do discurso contra o homossexual, ou seja, desse discurso que é reproduzido na sociedade, que tenta transformar os homossexuais em seres, né, pecadores, ou doentes, ou criminosos, ou comparar com pedófilos. O projeto não incide mais sobre esse discurso, porque o projeto original, ele comparava a homofobia ao antissemitismo e ao racismo. Todo mundo sabe o que é antissemitismo aqui, né? Sabe? O ódio contra os judeus. São Paulo tem muitos judeus, a comunidade judaica é muito forte, que se localiza ali em Higienópolis. Essa comunidade, então, o povo judeu é também um grupo difamado no mundo inteiro. E hoje, por ironia do destino, também maltrata os árabes, o povo palestino. Mas, enfim, a ideia original do projeto era equiparar a homofobia ao antissemitismo e ao racismo, ou seja, ao ódio contra os negros. Respondeu? E se a lei for aprovada ou se não for aprovada, o que você vai fazer depois? Depois, tá. A gente, assim, às vezes, tem leis aqui que estão tramitando, a gente chama de tramitando, ou seja, tramita quando ela passa de uma comissão temática para outra comissão temática. Para uma lei para ser aprovada, ela é bastante discutida e ela é bastante debatida por esses deputados todos aqui, são 513, então é um debate bastante demorado e democrático. Então, um projeto passa por comissões temáticas até ir ao plenário. Às vezes ele nem vai ao plenário, quando ele é terminativo nas comissões, ele não chega aí ao plenário. Enfim, às vezes ele tramita de comissão para comissão, às vezes ele tramita de legislatura para legislatura, ou seja, sai uma turma de deputados, entra outra e o projeto continua aqui. Pode ser que esse projeto não seja aprovado nessa minha legislatura, pode ser que na próxima legislatura eu não me reeleja e o projeto continue aqui. A verdade é que é o seguinte, para o movimento social, para a comunidade LGBT, a gente quer um projeto de verdade. A gente quer um projeto que de fato erradique a homofobia das relações sociais, que proteja a vida. Se esse projeto não for aprovado da maneira que a gente quer, também a gente não vai aprovar qualquer projeto só para dizer que aprovou. Um projeto, uma lei que vai ser inócua, que não vai ajudar em nada, que vai existir só por existir. A gente quer uma lei que seja efetiva, que possa de fato ter o efeito pedagógico que se espera de uma lei, que é transformar as relações da gente, né? Nossas, minhas e vocês. E aí? Okay? Bom, o que você acha das acusações que você está censurando algumas religiões, como os católicos? Sim. Tem muita essa acusação, né, de que o PL 622, muita gente chama de lei da mordaça, que a gente está censurando e tirando a liberdade dos católicos e dos evangélicos. Não é verdade. Não é verdade. A política, ela não é feita só de uma maneira limpa, de uma maneira honesta, baseada nos argumentos intelectuais. A política é feita, tem uma dimensão da política que é vergonhosa. Eu sinto vergonha, sentia vergonha antes quando eu não era político institucional, e sinto vergonha hoje que eu sou, que é recorrer à mentira,
entendeu? A calúnia, a difamação como forma de você vencer. Então, uma coisa que tem sido feita, sobretudo nas redes sociais, é espalhar mentiras acerca do PLC 122. Dizer que o projeto vai forçar padres e forçar pastores a casar homossexuais nas suas igrejas, que o projeto vai liberar a pedofilia no Brasil, e que, na verdade, esse é um jogo sujo para impedir que o projeto seja aprovado, né? Eu acho lamentável essas acusações, porque o que é que incomoda, na verdade, nesse projeto? É que esse projeto, por exemplo, um padre não pode subir hoje no púlpito de uma igreja, e um pastor, e dizer que os judeus são um povo ruim porque mataram Jesus. Eles não podem dizer isso. Eles não podem dizer que os judeus são um povo ruim porque eles se espalharam pelo mundo. Eles não podem dizer isso. Porque existe hoje uma lei que protege o povo, a comunidade judaica da difamação e do discurso de ódio. Porque esse discurso de ódio, entre 1939 e 1946, esse discurso de ódio contra os judeus matou 6 milhões de pessoas. Então esse discurso de ódio não pode mais se repetir na história da humanidade, porque matar 6 milhões de pessoas da forma mais cruel é um crime de lesa humanidade. Então, por conta disso, em diferentes estados, não só no Brasil, em diferentes nações, o ódio aos judeus foi criminalizado de alguma maneira por uma lei que impede o antissemitismo. Da mesma maneira que um padre e um pastor não pode fazer isso com os judeus, e não pode fazer isso com o povo negro, ele não pode fazer isso com os homossexuais. Então esse projeto equipara a homofobia ao antissemitismo e ao racismo. Impede que pastores subam no púlpito das igrejas e digam que os homossexuais são uma abominação. Eles são uma abominação, eles são menos humanos, eles são pecadores. Porque quando ele diz isso, ele legitima aquela pessoa que quando encontra um homossexual na rua, na Paulista, vai lá e espanca aquela pessoa até a morte. E a pessoa que espanca um homossexual até a morte, quando vai perguntar para ele por que ele fez isso, ele vai dizer, eu aprendi a minha vida inteira que o homossexual deve morrer, porque o homossexual não é gente, não é humano, é pecador. Então, se não é humano, não é gente, é pecador, merece morrer com a lâmpada na cara, ser espancado com a lâmpada na cara. Então, antes desse ato cruel, tem esse discurso. E o que esse projeto quer fazer é impedir que esse discurso seja dito. O projeto não obriga ninguém a adotar a prática da homossexualidade, nem obriga ninguém a gostar da homossexualidade. Perdão, deixa eu ver aqui. Nem obriga ninguém a praticar a homossexualidade. O projeto não faz isso. Quem não gosta, quem acha que não é bacana, enfim, vai continuar não gostando. O projeto não vai obrigar ninguém a gostar. O projeto apenas vai proteger a vida. Porque é o seguinte, todos nós temos direito à vida. Todos temos direito à vida. Agora nós também temos o dever de proteger a vida, porque não há direito sem dever. Todo direito vem acompanhado de um dever. Se eu tenho direito à liberdade, eu tenho o dever de proteger a liberdade do outro. Isso é fundamental. Se eu tenho direito à vida, eu tenho que proteger o direito à vida. Entenderam? Tá ficando claro? Eu estou sendo muito... Tá claro? Tá bacana? Tá. Qual é seu nome? Meu Camel. 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 Bacana. Você tem uma pergunta, Camel? O que você acha que deve ser feito a respeito dos crimes contra os homossexuais? A gente está tentando, né? Essa lei, esse projeto de lei, se a gente consegue aprovar, eu acho que ele vai, de alguma maneira, reduzir bastante os crimes, né? Porque os crimes sempre existiram, mas antes a imprensa se calava sobre esses crimes. Antes das tecnologias da informação e da comunicação, essas que vocês têm, os celulares, a internet, hoje qualquer um pode fazer uma materinha e botar no YouTube e todo mundo fica sabendo. Antes não. Antes só a imprensa tinha essa prerrogativa, esse direito de noticiar. Então os crimes aconteciam no Brasil inteiro, não só em São Paulo, mas no Brasil profundo, que a gente chama de Brasil profundo, nos grotões do Brasil, nas cidades do interior, e ninguém sabia desses crimes. Hoje, com essas tecnologias, as pessoas sabem. Então, esses crimes ganharam visibilidade e a gente precisa tomar uma atitude em relação a eles. Porque essa atitude vem sendo tomada aqui no Legislativo através desse projeto de lei, essa tentativa de aprovar esse projeto de lei. Mas há iniciativas nos outros poderes da República, porque nós não temos só o poder legislativo. Nós temos o poder executivo, que é formado, né, pelo presidente da República, no Estado pelo governador, no município pelo prefeito. O poder executivo tem feito o que a gente chama de políticas públicas de prevenção e combate à homofobia. O governo do Rio de Janeiro, por exemplo, que não é do meu partido, é o governo do PMDB, de Sérgio Cabral, ele fez uma campanha, que na TV e no rádio, em que ele estimulava as pessoas a tratar bem os homossexuais e a como dizer, enfrentar a sua homofobia. Então, uma campanha bonita. Tinham dois rapazes assim conversando numa mesa de bar e eles trocavam assim um carinho assim. E aí tinha outros dois olhando
E aí os outros dois estavam olhando e falavam assim, você está vendo ali aqueles dois boiolas? E aí o outro perguntava, falava, não, boiola, não estou vendo ninguém. Ele falava, aqueles dois viados ali. Aí o outro, cara, não estou vendo nada. Aí ele insistia, ele falava, aquelas duas pessoas ali. Aí ele falava, bom, agora eu estou vendo. Agora eu estou vendo. Então, enquanto o cara ficava no xingamento, ele dizia que não via. Quando ele dizia, tem duas pessoas ali, aí ele falava, agora eu estou vendo. Aí vinha um slogan que dizia assim, homofobia mata. Né? Um sloganzinho assim desse tipo. Né? E o governo do Rio de Janeiro fez isso porque o Rio de Janeiro é um destino turístico. E havia turistas vindos da França, da Holanda, né, vindos de Portugal, que estavam sendo maltratados por taxistas, né, por vendedores, por causa da homofobia. Então, no Legislativo a gente vem fazendo isso, aqui, tentando aprovar o projeto de lei. O Executivo tem feito políticas públicas de prevenção, alguns executivos. Né, o Executivo Federal, digamos assim, a União, o Presidente da República, recentemente tomou uma atitude que não me agradou, nem agradou aos ativistas, nem agradou aos deputados progressistas, que foi a suspensão do projeto Escola Sem Homofobia. Infelizmente, era uma política pública relevante e a presidenta foi pressionada pela base aliada, que é conservadora e é formada em sua maioria por deputados que representam a comunidade evangélica fundamentalista. Ela foi pressionada por essa bancada e ela recuou e suspendeu o projeto de Escola Sem Homofobia. Então, essa política pública era importante. E no âmbito do Poder Judiciário, tem sido feito coisas também importantes. Então, muitos juízes têm dado sentenças e penas alternativas para pessoas que praticam homofobia e discriminação social contra os homossexuais. Obrigado. A gente tinha uma pergunta do Kit. Tá claro para vocês agora? E você? Como é seu nome? Leonardo. Leonardo. Você é o mais novo da turma? Não, sou eu. Você é o mais novo da turma? Você tem quanto? 10? 13. 13. Cara de 10. Você tem uma pergunta, Leonardo? Não. Nenhuma? O Léo estudou democratização da comunicação. Ah, da comunicação. Mas e aí, menina? Eu tinha uma pergunta sobre a democratização da comunicação, que nas suas entrevistas eu ouvi você falando do anonimato. Eu queria saber o que você acha disso. Do anonimato na internet? Olha, eu acho que o anonimato na internet é uma coisa bacana. Assim, é uma conquista. Você poder... te protege, no sentido... protege, no exercício do jornalismo, protege a fonte, né? Você protege a intervenção. Agora, quando a gente protege o anonimato da internet, a gente acaba protegendo também o outro lado que o anonimato pode proporcionar, que são os ataques à honra, à dignidade, as ameaças de morte, que a gente não localiza direito. Então, eu acho que a gente está aprendendo a lidar com essas novas ferramentas. A gente ainda, nós aqui, eu e a deputada Erundina, fazemos parte de uma frente, que é a Frente Com, que discute o novo marco regulatório para a comunicação no país. Não só a comunicação de massa, mas essa nova comunicação. E nesse novo marco regulatório, certamente vai entrar uma discussão em torno do anonimato na internet. Porque o anonimato ele é importante, mas, por outro lado, ele também é utilizado para a ofensa da honra, para a difamação, para a ameaça de morte, o que nos torna vulneráveis. Agora é um aprendizado, nem por isso a gente vai demonizar as redes sociais e passar a dizer que as redes sociais são ruins e criar um tipo de censura para as redes sociais. Eu sou contra a censura, eu sou absolutamente a favor da liberdade de expressão. Nós temos que garantir a liberdade de expressão, sim, mas estimular isso que a Conceição vem fazendo com vocês, que é desenvolver a responsabilidade no uso dos direitos. A gente tem que ser responsável sempre, porque para todo direito tem um dever. Não há direito sem dever. Respondeu? Eu vou precisar sair. Eu vou precisar sair. Eu estou com várias reuniões aí. Tá bom. Eu quero agradecer a vida de vocês. Fiquei muito contente, gostei muito de vocês. É por aí que aqui a gente acerta mais, né? E certamente vocês aprendem mais com o que a gente procura fazer aqui, como representantes de vocês aqui. Tá bom? Vocês são em boas mãos, esse menino, eu aprendi muito com ele. Eu que aprendi ela? Bom, eu adorei você. Um beijo. Obrigado. Obrigado. Você? Eu? Como é seu nome? Matheus. Você tem ascendência árabe, Matheus? Não é que eu saiba. Não, você é libanesa? Parece um pouco. Você está entediado? Não? Não? Tá com carinha assim. Você também é da turma da comunicação? É, né? E você? Eu também sou Da comunicação. O pessoal da homofobia é só de cá pra cá. Você, tem alguma pergunta? Assim,
que tipo de discriminação ou preconceito você já sofreu e um que marcou mais a sua vida? Olha, ser homossexual, e antes da gente ter consciência de que é homossexual, porque a gente só tem consciência à medida que a gente vai crescendo, nascer e crescer num horizonte de muita violência. Violência simbólica, que é o xingamento, que a gente chama de injúria, o xingamento, a piada, o xiste, a humilhação e a violência física. Todas essas violências eu já sofri ao longo da minha vida. E isso se tornava ainda pior porque eu tive uma infância muito pobre, miserável mesmo. Assim. Eu não tenho o que comer em casa, eu morava num quarto único, um vão, para uma família grande. Eu tive que, aos 10 anos, ir trabalhar na rua. Isso tornava a coisa ainda pior. Então, toda sorte de discriminação nesse sentido eu já sofri. Agora, ao mesmo tempo, eu sou uma pessoa muito esperançada e uma pessoa que não guarda rancores pelo que a vida me maltratou. E uma pessoa que, tendo consciência dessa violência, passei a orientar minha vida no sentido de proteger quem era, como eu, vulnerável a essa violência. Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi uma injúria, que a gente chama de injúria na vida, eu tinha 6 anos de idade. 6 anos. Eu não sabia nem o que era ser homossexual. Mas eu já ouvi o primeiro xingamento. Por quê? Porque eu era um garoto diferente. Eu não gostava de futebol. Eu gostava de desenhar. Eu tenho habilidade de desenho, até hoje eu desenho. Eu gostava de desenhar. Como eu não tinha caderno e lápis de cor, essas coisas, eu pegava um palito de fósforo e desenhava no chão. Passava horas desenhando no chão. Eu gostava das meninas. Eu sempre preferi ficar com as meninas do que com os meninos. Sempre achei as brincadeiras dos meninos muito violentas. Então, para não apanhar na hora do recreio, eu ficava na sala de aula. Eu era bom aluno, eu sentava na frente, eu gostava de estudar. Enfim, por tudo isso, eu já sofria violência. Ou seja, quando o menino não se encaixa naquilo que a sociedade espera dele, ele já é automaticamente, ele sofre bullying, tanto dos colegas, que, por exemplo, chama ele de mulherzinha. Né? A gente ouve muito isso, quando o menino não gosta dessas brincadeiras, aí os colegas chamam logo ele de mulherzinha, como se ser mulher fosse algo ruim. E ao contrário, né? Ser mulher é tão bacana, você deve gostar de ser mulher. Você também, então. Mas, no entanto, os meninos usam a mulherzinha como xingamento. E sofri a primeira vez que eu ouvi uma injúria foi aos 6 anos. E aí, à medida que eu fui crescendo, eu ia sofrendo toda sorte de xingamento, enfim. Lembro que aos 12 anos eu estava indo para uma sessão, para uma reunião da Pastoral da Juventude. E aí um cara, sem que nem pra quê, no comércio de Alagoinhas da minha cidade, eu passando, ele me deu um murro. Inexplicavelmente, assim. Eu nunca fiz na vida, nunca tinha visto, ele passou e me deu um murro. Provavelmente ele identificou algum traço em mim que me colocava como homossexual. Talvez fosse o trejeito, talvez fosse a maneira que eu me vestisse. Não sei, de alguma maneira ele identificou e eu levei esse murro. E todo mundo que em volta viu, ninguém fez nada. E aquilo ficou claro para mim que eu era uma pessoa vulnerável mesmo. Ou seja, que a qualquer momento eu poderia sofrer violência, que ninguém ia fazer nada. Porque as pessoas não fazem nada. Porque, basicamente, a culpa é jogada na pessoa. Então, eu era culpado de estar sofrendo essa violência. Porque quem mandou eu ser homossexual? A questão é essa. Quem mandou você ser homossexual? Então, você tem mais é que sofrer mesmo. É um pouco do raciocínio da sociedade, lamentavelmente. Né? Da mesma maneira, quando uma menina sofre qualquer tipo de abuso moral, de violência moral e sexual, muita gente tende a jogar a culpa nela. E dizer que a culpa é dela, porque ela provocou, que ela estava com a saia curta, porque ela estava vestida assim, assado. Como se a pessoa não tivesse o direito de se vestir como ela quer, né? Não tivesse esse direito. E como você lida com as ameaças de morte nas redes sociais, na internet? Olha, tem duas coisas. Tem o Jean Willis físico e o Jean Willis pessoa jurídica. O Jean Willis pessoa física, o ser humano, é claro que eu fico... eu me ressinto com essas ameaças, né? Porque eu, como você, tenho meus medos. Mas, ao mesmo tempo, a pessoa jurídica, o trabalho do deputado tem que continuar. E não pode se deixar intimidar por essa ameaça. Então, eu tomei as providências cabíveis, eu fiz denúncia à Polícia Federal, encaminhei, dei print de todos os perfis, fiz um histórico, apontei possíveis suspeitos, porque por agressões que eu sofri de perfis individuais, pode ser que uma das pessoas esteja por trás, e entreguei para a Polícia Federal. Aí tem que esperar agora o tempo da investigação, porque não é fácil localizar. As pessoas usam lan house, elas às vezes não usam computadores pessoais, elas vão à lan house para fazer o ataque, então a polícia não localiza o computador delas, localiza o computador da lan house. Pode ser que essa pessoa seja um garoto de 15 anos,
né, que está tocando o terror da internet, para usar uma expressão, mas pode ser que não seja um garoto de 15 anos, seja alguém articulado mesmo e com uma intenção deliberada de fazer o mal. E aí eu tenho que esperar. Eu não pedi proteção pessoal porque eu não gosto, assim, vai contra os meus princípios, andar com segurança. Eu acho que eu não preciso disso. Eu acho que quando a gente também anda com segurança, você mostra para o seu inimigo que você está intimidado, né, que surtiu um efeito. Eu sou uma pessoa livre e gosto de andar nos lugares públicos, assim, eu caminho em Copacabana. Eu não tenho essa coisa de por ser famoso e ficar recluso, não. Eu ando nos lugares, eu vou à padaria, eu vou ao bar, eu saio com os amigos quando é possível. Mas desde que as ameaças começaram, eu tenho tomado certos cuidados. Então, lugares onde eu acho que eu vou estar muito vulnerável, eu já não vou mais. E penso 2 vezes antes de ir. O que você acha dos homossexuais, como o Clodovil, que tem vergonha De ser homossexual? Uhum. Essa pergunta... Vocês fazem umas perguntas tão difíceis. Vamos lá. Presta atenção. A gente nasce, cresce numa sociedade. Quando eu vim para esse mundo, quando eu nasci aqui, já existiam valores aqui que já estavam sendo reproduzidos, valores que já haviam sendo passados. Então eu cresci nesses valores. Eu cresci também ouvindo que ser homossexual era ruim. Eu ouvi ouvindo xingamentos porque eu era homossexual, ou porque eu parecia homossexual num primeiro momento. Então, quando você cresce dessa maneira, a tendência é que você tenha uma relação difícil com isso, com o fato de você ser homossexual. Se você cresce ouvindo que ser homossexual é ruim, é pecado, é crime, é vergonhoso, você não vai ter uma relação bacana com isso. Então você introjeta a homofobia, o que a gente chama de introjeção da homofobia. Existem muitos gays que têm homofobia introjetada, internalizada. É o gay que tem vergonha de dizer que é gay, é o gay que não assume, ele mente, às vezes ele casa com mulher, ele chega até a ter filhos para não assumir a homossexualidade. E por que ele não assume? Porque se ele assumir, ele vai ser alvo de violência, de xingamento, ele vai perder emprego, ele não vai ser admitido, ele não vai mudar de cargo na empresa, ele vai perder uma série de chances na vida porque ele é homossexual. Então ele opta porque tem uma expressão que a gente chama aqui é viver no armário. Ele opta por viver no armário, ele não fala sobre a homossexualidade dele e ele sente muita culpa e muita vergonha da homossexualidade dele. E se por acaso em algum momento a vida forçar ele a assumir, seja porque ele foi flagrado, seja porque ele cansou de mentir e ele assumiu, o fato dele assumir não quer dizer que ele vá viver com orgulho a homossexualidade dele. Então é o caso do Clodovil. O Clodovil assumiu a homossexualidade, mas nunca viveu com orgulho a homossexualidade. Ele estava o tempo inteiro dizendo que ser homossexual não era bacana para ele. É o contrário de mim. Eu tenho uma relação bastante orgulhosa com a minha homossexualidade. Eu tenho orgulho de ser homossexual. Meus irmãos são heterossexuais e a gente se dá super bem. E meus irmãos me aceitam na minha diferença e eu aceito eles. Tem uma diferença entre eu e meu irmão. Eu tenho um irmão que é menos de um ano mais novo que eu. George. A gente cresceu junto, ele foi o meu grande amigo da vida inteira. Ele é advogado, capitão da polícia militar, capitão corregedor, a gente tem uma relação excelente. Mas meu irmão, por exemplo, tem mais direitos do que eu como cidadão, porque meu irmão é heterossexual e eu sou homossexual. Ou seja, eu ao contrário do Clodovil, eu tenho orgulho de ser homossexual, não tenho vergonha, sempre disse nos jornais onde eu trabalhei, sempre disse nas escolas onde eu ensinei, nas faculdades onde eu ensinei. Falo para os meus alunos, quando eles me perguntam, professor, você é o quê? O senhor tem namorada? Eu falo, não, eu tenho namorado. Às vezes eu nem tinha namorado. Mas para poder dizer para ele que eu era homossexual, eu dizia, não, eu tenho namorado. Para poder os meus alunos entenderem que a vida é diversa, a vida é feita de pessoas diferentes. Há quem é heterossexual e gosta de meninas e há quem é homossexual e que gosta de meninos. Ou, por exemplo, meninas que gostam de meninas. A vida é essa diversidade. E a homossexualidade não pega, não é uma doença, não contagia. Ou seja, Conceição não vai ser a partir de amanhã homossexual porque eu estou tocando nela. Não vai ser. E os homossexuais e os heterossexuais podem conviver em harmonia. Tanto, assim como eu e meu irmão convivemos e fomos amigos a vida inteira, e hoje meu irmão é noivo, né, tem uma noiva, tem a vida dele afetiva, e eu tenho a minha, e a gente convive bem, vocês podem conviver com os colegas de vocês. Porque a vida é diferente. A vida tem pessoas brancas e negras e amarelas, o povo asiático, por exemplo. A vida tem gente católica, gente cristã evangélica, pessoal da Umbanda, do Candomblé, tem gente budista, tem gente que não é budista, que é ateia, que é ateu. A vida tem mulheres e homens, meninas e meninos. A vida tem homossexuais e heterossexuais. A vida tem brasileiros e coreanos. A vida tem corintianos e palmeirenses. Nós somos
diversos. E o bacana da vida da gente é que a gente é diverso. É que a gente é diferente um do outro e a gente pode conviver em harmonia. Então, todo o trabalho que a gente faz aqui e que eu fazia como professor e faço como professor jornalista é fortalecer essa diversidade. Porque essa é a grande força da gente. É que a gente é diferente e a gente pode conviver. Se você estivesse andando na rua, assim, e você visse alguém começando ou a xingar ou a bater no homossexual, como você... Eu ia me meter. Eu já me meti algumas vezes. Assim, em situações que... Tem situações muito engraçadas. Uma vez, eu estava na concha acústica do Teatro Castro Alves, em Salvador, e era um show da Margareth Menezes, e eu estava sentado. A concha ela é inclinada, assim. Eu estava sentado abaixo e umas meninas sentadas atrás de mim. E passou pela gente, na frente de nós, uma transexual. E aí, quando a transexual passou, a menina que estava atrás de mim xingou a transexual. Bicha escrota, bicha nojenta, sai da minha frente. Tá? Aí eu olhei para trás, quando eu olhei, a menina era negra. A menina que xingou era negra. Aí eu pensei duas vezes assim, eu me meto, não me meto, fico na minha, porque essa demanda uma energia tão grande, desgasta a gente, estraga o programa, né? Eu estava ali para ver o show, aí eu falei, não, mas eu não posso me omitir. Aí eu fui lá, virei para ela e falei, olha, ele é uma bicha escrota, como você falou, mas há quem ache que você é uma macaca. Não riam. Não riam, porque isso é sério. Falei, tem gente que acha isso de você. Tem gente que é racista ao ponto de achar que você é isso. E você sofre discriminação por ser mulher e por ser negra. Tem gente que não vai deixar você entrar em clube, nem entrar na piscina porque acha que você vai sujar a água. Especialmente na Bahia. A gente é racista no mundo. Se você sofre essa discriminação, você não pode discriminar esse cara por ele ser transexual, essa transexual. E aí dei uma lição nela e ela ficou assim meio estática, porque ela não tinha argumento. Eu acho que ninguém nunca confrontou ela com o preconceito de que ela é vítima. E ela se deu conta. Aí a gente viu o show da Margareth Menezes, daquele climão. E quando terminou o show, que eu ia saindo, ela me chamou. E ela falou assim, olha, obrigado por você ter dito aquilo. Ninguém nunca tinha dito pra mim algo tão duro, mas ao mesmo tempo tão verdadeiro. E aí eu vi que eu salvei uma alma naquele dia. Porque eu mostrei pra ela que ela precisava ser solidária. Nós, os difamados, nós, os que não temos direitos, precisamos nos unir no sentido de garantir o nosso bem-estar. Entendeu? E aí, eu vou te digo, se eu tivesse na parede e visse um grupo de homossexuais apanhando, um homossexual apanhando de um grupo, sendo que eu não podia enfrentar todos eles, eu pegava uma pedra e jogava. Jogava uma pedra, gritava, fazia isso, polícia, polícia. O que eu não ia fazer era fingir que eu não estava vendo. Isso jamais. Entendeu? Talvez até apanhasse junto ali. Há pessoas que morreram. Salvando. Nós temos o caso aí do menino do Grosso, né, que é um rapaz da Paraíba, que foi tentar salvar um colega que estava sofrendo agressão e ele levou um tiro na cabeça, né? O cara matou ele. E ele era heterossexual e ele foi proteger um colega homossexual. Então a homofobia, ela não está hoje matando só homossexuais, só gays. Em São Paulo mesmo teve o caso do pai e do filho que estavam abraçados e que foram espancados. Vocês viram, né? Ele teve um pedaço da orelha decepada porque os caras bateram nele achando que eles eram um casal de homossexuais. E eles eram pai e filho. Ou seja, nem pai e filho pode expressar mais publicamente o afeto que está sujeito a esse tipo de crime. E você já sofreu alguma depressão, alguma coisa assim? Você já fiquei deprimido? Não, como eu disse pra você, eu tenho muita esperança na vida e eu tenho uma relação, nunca fiquei deprimido. Eu tenho uma frase da Rita Lee, você conhece a Rita Lee? Já ouviu falar dela? Já ouvi falar. Então, a Rita Lee tem uma música chamada Mutante, que ela fez inspirada nos X-Men, um pouco. E aí, eu gosto muito dos X-Men. Os X-Men foram criados em 1960. E os X-Men são uma metáfora para tratar da diferença, né? Dessa diferença. E a Rita Lee tem uma música chamada Mutante que ela diz assim: quando eu me sinto um pouco rejeitado, me dá um nó na garganta. Choro até secar a alma de toda a mágoa, depois eu passo para outra, como um mutante. No fundo, sempre sozinho, seguindo o meu caminho. Ai de mim que sou romântico. E é um pouco isso, a vida de uma pessoa que enfrenta a discriminação a gente chora até secar a alma de toda a mágoa, depois a gente passa para outra. Porque a gente não pode parar a batalha. Você já sofreu alguma discriminação diretamente ou indiretamente?
fazendo o seu trabalho? Assim, na faculdade, aqui não. Aqui, discriminação, enquanto eu estava fazendo assim, direta. Não, diretamente eu nunca sofri, assim. Indiretamente sim. Eu acho que tocar o trabalho da Frente Parlamentar LGBT aqui é um trabalho muito difícil. A gente está organizando, por exemplo, um seminário que vai acontecer amanhã, chamado Famílias pela Igualdade. E é um seminário que a gente vai trazer autoridades da Argentina para cá, né? A Argentina aprovou a lei do matrimônio igualitário. E a gente vai trazer representantes do Executivo argentino, Legislativo e Judiciário. E vão ter os nossos representantes. Então vai ser uma troca de experiências sobre matrimônio igualitário. Fazer esse seminário é muito difícil, porque as pessoas não dão a colaboração que devem dar. Desculpa. Fazer um seminário aqui, por exemplo, ou de qualquer outro tema, é muito mais fácil do que tratar desse tema. Então isso é uma forma de discriminação. Aí você vai lá e pede passagem para trazer as autoridades, aí eles dizem que não tem passagem, mas aí no outro evento menos relevante que esse, e com menos importância, eles liberam 5, 6 passagens. Aí tem essas coisas assim, que são discriminações indiretas, mas é algo que a gente não pode se deixar intimidar, né? Se deixar, como diz lá na Bahia, esmorecer. Eles tinha uma dúvida de casamento civil, vocês tinham uma questão sobre isso? Tem que ser as nossas últimas perguntas, porque eu tenho que ir para a comissão Eu final. queria que vocês fizessem a última pergunta que vocês contam para o Jean, que vocês começam estudando a Constituição. Eu gosto dessa pergunta e ninguém fez. Qual é a diferença entre um estável e o casamento civil? Os parceiros homoafetivos já têm o direito garantido de herança, de adotar? Tá, vamos lá. O Supremo Tribunal Federal, que é a instância máxima do Poder Judiciário, o Supremo equiparou esse ano a união estável homoafetiva à união estável entre pessoas de sexos opostos. Reconheceu a união estável homoafetiva. O Judiciário. Então, se o Judiciário reconheceu, os casais que vivem e têm relações conjugais, os casais homossexuais, eles precisam ir e recorrer à justiça ainda para ter a sua união estável reconhecida. A união estável vai ser reconhecida porque a instância superior do judiciário disse que tem que reconhecer. Então os outros tribunais, os outros juízes abaixo dos ministros do Supremo têm que dizer sim à união estável. Certo. A união estável, ela dá direitos, ela estende uma série de direitos aos homossexuais, direitos sucessórios, de herança, mas o direito à adoção ainda é uma polêmica. Então a união estável não garante automaticamente o direito à adoção. Alguns juízes não têm convertido a união estável em casamento civil. Porque hoje em dia, por exemplo, eu vou pegar o exemplo do meu irmão, George. Meu irmão, ele tem uma noiva. Se ele quiser, ele pode fazer um contrato de união estável com essa mulher. E ele passa a viver a união estável. E aí, depois de 5, 6 anos, ele decide transformar essa união estável em casamento. Ele pode fazer isso a hora que ele quiser. Ou ele pode ir direto, em vez de fazer a união estável, ele pode fazer o casamento civil. Ir ao cartório e fazer o casamento civil. Ele pode fazer isso. Eu não posso. Eu não posso fazer isso com um namorado meu. Porque eu só posso atualmente fazer a união estável porque este ano, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a união estável homoafetiva. Então eu posso ir e pleitear a união estável. Mas se eu quiser converter essa união estável em casamento, eu não posso. Eu não posso. Por quê? Porque o parágrafo 226 da Constituição tem um artigo lá, um artigo 3º do parágrafo 226, que diz assim: para fins de proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre homem e mulher como entidade familiar, podendo esta ser convertida em casamento. Então, esse parágrafo é interpretado por certos parlamentares como se fosse, como se ele estivesse restringindo o casamento civil aos heterossexuais. Ele é interpretado por alguns deputados e senadores dessa maneira. Mas o Supremo Tribunal Federal interpretou de outra maneira. Por isso que eles reconheceram a união estável. Eles interpretaram de que maneira? Eles entenderam que quando se diz ali que é reconhecida a união estável para fins de proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre homem e mulher, não quer dizer que não é reconhecida a união estável entre homossexuais. O legislador, que a gente chama de legislador, quer dizer, a Constituição, ela se omite. Não quer dizer que ela impede, ela apenas se omite.
Mas se omitir não quer dizer impedir. Então, eu estou propondo uma PEC, uma emenda constitucional, que altera esse artigo e passa a redigir ele da seguinte maneira. Para fins de proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher e entre duas pessoas do mesmo sexo, como entidade familiar, podendo esta ser convertida em casamento. Dessa maneira, a gente assegura o direito ao casamento civil, e não só a união estável, aos homossexuais. Casamento civil. Casamento civil não é casamento religioso, tá? Não quer dizer que os homossexuais vão casar em igreja. É só um contrato de casamento ali que é feito no cartório. Quem vai fazer Porque o Jean acho que precisa sair, não é isso, Jean? Se os direitos fundamentais fossem realmente garantidos a todos os brasileiros, o PL 622 seria necessário. É porque assim, eles passaram, essa é uma questão importante, porque eles ficaram um tempão estudando os direitos constitucionais. E aí foi a partir daí que eles começaram a falar, mas não é garantido esse direito para esse grupo, para esse grupo, para esse grupo. E aí chegou uma hora que os textos deles estão assim, eles falam, bota esses direitos para valer, então, entendeu? eu vou explicar uma coisa para vocês, tá? Tentar ser simples, porque a matéria é um pouco complicada, que é a matéria do direito, mas eu vou tentar explicar da maneira mais simples. Vamos lá, rápido. Vocês sabem que... Já ouviram falar da Revolução Francesa? Sim. Já, né? Em 1789 aconteceu a Revolução Francesa e antes a Revolução Americana. E essas duas revoluções elas foram importantes porque elas trouxeram para o mundo, para a nossa sociedade, os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. E porque antes nós tínhamos as tiranias dos soberanos, dos imperadores, né, das cortes, que oprimiam o povo. O povo não tinha chance de representação política, de fazer os seus direitos valerem. Então, com essas duas revoluções, a cena do mundo mudou. E esse ideal de igualdade, liberdade e fraternidade passou, então, a circular no mundo inteiro. Um outro momento, entre 1939 e 1946, ocorreu a Segunda Guerra Mundial, em que morreram 6 milhões de pessoas só pela empresa nazista. Por conta desse genocídio, que a gente chama de genocídio, as nações do mundo se reuniram, ainda baseadas nesses princípios de igualdade, liberdade e fraternidade, e criaram a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E essas nações do mundo entenderam que esses direitos humanos são direitos inatos a nós, seres humanos. Ou seja, são direitos que nascem com a gente, que são nossos automaticamente, meus, seus, de todos nós. Os direitos humanos. Bom, os direitos humanos são inatos, mas não quer dizer que os Estados, embora as nações da ONU tenham feito essa Declaração Universal dos Direitos Humanos, não quer dizer que as nações isoladamente vão reconhecer esses direitos. Quando uma nação reconhece esses direitos na sua Constituição, que é a lei máxima do país, esses direitos passam a ser chamados de direitos fundamentais. Direitos humanos, direitos fundamentais. Alguns direitos fundamentais garantidos na Constituição, para fazer valer esses direitos, é preciso as garantias fundamentais, que é a legislação infraconstitucional, que estão abaixo da Constituição. Aqui a gente tem a Constituição e os direitos fundamentais garantidos pela Constituição, mas às vezes alguns direitos precisam de uma legislação infraconstitucional abaixo da Constituição para garantir, são as garantias fundamentais. Vou dar um exemplo para vocês. Não basta que a Constituição declare ali o direito da criança à vida e à proteção integral. Não basta que a Constituição faça isso. Foi preciso o quê? O Estatuto da Criança e do Adolescente para garantir isso. Então, percebam, você que me fez a pergunta, às vezes deveria bastar a Constituição, mas não basta, porque a própria Constituição ela tem lacunas interpretativas, que podem permitir interpretações variadas. Então, para a gente suprimir a interpretação, não permitir a interpretação de outro modo, às vezes a gente tem que criar o que a gente chama de garantias fundamentais, que são as leis infraconstitucionais, como o Estatuto da Criança e do Adolescente, como a Lei Maria da Penha, que protege a mulher da violência doméstica, como o Estatuto do Idoso, o Estatuto da Igualdade Racial. Ou seja, a gente precisa de leis abaixo da Constituição para que os direitos fundamentais sejam garantidos. Por isso, a gente precisa do PLC 122. Está respondido? Obrigadíssima, querido. Eu que agradeço a você, é um prazer te conhecer pessoalmente. A gente já é amigo virtual há muito tempo já. Obrigado a vocês, eu espero que vocês aproveitem. Muito obrigada, desculpa chegar agora, eu estava com a aluna. Oi, Fernanda, tudo bem? E aí, prazer. Eu falei com o Flávio Elias, que é o coordenador das Relações Públicas daqui,
que ele preparou. Ele tá preparando um kitzinho para vocês, com especial, que com as leis, com a questão do plenarinho também. E aí ele vai depois passar para vocês, tá bom? Obrigado para vocês, boa visita, tá bom? Obrigado.